Eu saúdo a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para transmitir mais uma vez a palavra de Deus. Que o Senhor venha abençoar nós todos e que nós venhamos nos alimentar, da palavra de Deus. Mas antes vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Santo e Poderoso, obrigado, meu Deus, por esta oportunidade de estar aqui, meu Deus, transmitindo a Tua palavra gloriosa. E que essa palavra venha alcançar, Senhor, muitas e muitas vidas, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus. Amém. Aqui, irmãos, no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 22, e o versículo 1 fala de uma parábola que o Senhor Jesus estava falando para os seus ouvintes, contando. E ele fala que o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou a boda do seu filho. E ele enviou seus servos a chamar os convidados para bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, e os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém, eles não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos céus, os trajaram e mataram. Jesus falando essa parábola, que o reino dos céus é semelhante a um grande rei, que estava celebrando a boda do seu filho, e enviou o convite. Primeiro os servos foram lá chamar, e eles não quiseram vir. Aí o rei manda outra vez outros servos a fazer de novo, a levar de novo o convite, e falar para eles, e dizer a eles. Na segunda vez ele fala: as bodas já estão preparadas, os bois cevados já estão mortos, tudo já está preparado, o jantar já está preparado. Mas eles não quiseram vir. Ao contrário, um foi para o seu campo, outro foi para o seu negócio, e outros pegaram os servos, se apoderaram e mataram os servos do rei. E o rei ficou furioso, o rei ficou com muita raiva. E o que é que o rei fez? Enviou o seu exército e destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse o rei aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. O Senhor Jesus estava se referindo o rei, certamente Deus, o filho que ia comemorar as bodas, Jesus Cristo, e os servos, os profetas, que levaram a palavra de Deus, e eles foram mortos. Uns foram mortos, outros apedrejados, outros ficaram em calabouço, em Jeremias, que lançaram em calabouço. Eles falam também que Isaías foi cortado ao meio, a tradição, eles falam. E quer dizer, todos os profetas que o grande Deus enviou para pregar o evangelho, mataram, apedrejaram. Aqui era o que Jesus estava contando diante dessa parábola. E o rei, sabendo disso, que pegaram os servos e mataram, o rei mandou o seu exército. Quem era? Quem foi o exército do rei? Nesse ano aqui, o ano 70 depois de Cristo, o general Tito invadiu Jerusalém.
os romanos invadiu Jerusalém e destruiu aqueles homicidas, destruiu e incendiou a sua cidade, queimou os muros, queimou o templo, queimou os portões, incendiou a cidade. E os judeus, eles ficaram dispersos, espalhados por todo o mundo. Por quê? Porque o evangelho chegou até eles, a palavra de Deus chegou até eles e eles recusaram, não aceitaram. Aí o rei disse: eles não eram dignos de vir para festas. Eles não são dignos de entrar nas bordas do Cordeiro, que é a borda de Jesus, do Filho de Deus, do Filho do Rei, que representa, né? Como eu já falei, o nosso Deus. E o rei falou para os seus servos: na verdade, as bordas estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Aí ele fala aqui no 9, ó. E depois a saída dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como os bons. E a festa nupcial foi cheia de convidado. Então o rei falou: vai, convida todos quanto encontrar pelos caminhos, todos, seja bom, seja mal, venha para a festa. Só que o rei, ele era poderoso, ele era rico, ele tinha feito aquela festa maravilhosa e também ele distribuiu para esses quem foram. Eles também não entraram na festa de todo jeito, não. Eles receberam umas vestes para poder entrar na boda do filho. Eles receberam umas vestes, todos eles. E distribuíram as vestes para os convidados. Isso era todos os tipos de convidado. Aqui nós estamos vendo que o rei, ele não fez acepção com ninguém. Ele mandou chamar todos. Todos. Já que os convidados de honra não quiseram vir, que eram os judeus, né? Os judeus não quiseram vir à festa. Então ele mandou convidar todos. Nós somos esse todos, os gentios, né? Graças ao nosso bom Deus, que o evangelho chegou para nós, para os gentios. E você pode ver que todos, a palavra de Deus é para todos. Ela é pregada para todos. Para quem quiser venha e beba essa água, ela é de graça, não paga nada. Beba da água da vida. Quem quiser aceitar esse convite, quem quiser chegar ao Senhor, louvado seja Deus. Mas tem um porém. Tem que ter as vestes. Não pode ser de todo jeito. Não pode ser de qualquer maneira. Como o Jesus estava ensinando na parábola, né? O rei, aqui no 11, o rei entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando com vestes nupciais. Aí, ele tinha dado as vestes, só que ali no meio da multidão tinha um que não estava com as suas vestes nupciais. Então o rei disse: amigo, como entraste aqui não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Não falou nada, não tinha o que falar. Porque a veste ele recebeu, só que ele não colocou para estar ali de acordo com a festa, de acordo com o que o rei estava estabelecendo para aquele lugar, para aquela festa. E ele emudeceu. Então o rei disse a seus servos:
Amarrai-os de pé e mãos, e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. O Senhor, e quando nós vamos para a presença do Senhor, quando nós levantamos nossa mão, aceitamos o Senhor Jesus, nós ganhamos uma veste. Nós já ganhamos de imediato uma veste. E essa veste, ela tem que ser lavada no sangue do Cordeiro. Essa veste, ela não pode ter mancha, não pode ser suja. Essa veste. E essa veste do núpcia, ela é o novo nascimento. O novo nascimento. Ela significa o novo nascimento. Essas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. E todo aquele que não tiver, não entra no reino. Não entra nas bordas. Se ele não tiver preparado essa veste, ele não faz parte, ele não entra no reino de Deus. Porque a gente sabemos que lá em Hebreus, nós conhecemos esse versículo que diz, Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor, ninguém verá a Deus. Então, sem a santificação, não tem como você ver a Deus. Não tem como. Para você herdar, para você fazer parte dessa festa que está sendo preparada, tem que ter a santificação, tem que ter a veste limpa, lavada no sangue do Cordeiro. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Jesus, ele fala que aquele rei, né, representava o nosso Deus. Os profetas foram mortos, foram apredejados. E Jesus, ele ainda fala em Lucas 13, 34 de Lucas, diz assim, ó, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, tá vendo? Jerusalém nunca recebeu, nunca quis receber a palavra, os profetas. Não quis receber, não fez caso algum do Senhor Jesus que veio, o Messias. Eles não fizeram caso algum. E sobrou, né, para os gentios e todos aquele a quem receber, ele é chamado de filho de Deus. Todos aqueles que receberam o Senhor Jesus. E vejam bem, né? Hoje, trazendo assim para nós, para nossos dias, muitas pessoas, nós também falamos muito, né, dos judeus, que eles não receberam, não aceitaram, mas no nosso meio, na nossa parentela, nos nossos vizinhos, no nosso meio, tem pessoas que não fazem caso algum desse convite, que está próximo demais essa festa, essa celebração do Filho do Rei, do Filho de Deus, com a sua noiva, que é a sua igreja. Está muito próximo dessa festa acontecer, dessa celebração acontecer. E esse convite, ele está sendo enviado a muitas pessoas, mas elas estão preocupadas com o seu trabalho, com sua vida. Fala que não tem tempo, não tem tempo.
Não tenho tempo. Eu estou muito preocupado, eu tenho 2 trabalhos, não tenho tempo de ir para a igreja. Não tenho tempo de fazer isso que vocês falam. Não tenho tempo de servir a Deus. Aí se preocupa só consigo mesmo, com seus próprios objetivos. Mas o convite está rejeitando o convite, está rejeitando. Você vê que hoje mesmo, hoje na nossa época, missionários mortos, apedrejados, queimados por causa da palavra de Deus, porque está levando as boas novas, está levando o convite. Muitos na nossa era, sim, estão morrendo por causa dessa palavra, da palavra de Deus, do evangelho do Senhor Jesus, por causa do convite. E muitos ainda vão morrer por causa do convite, da palavra, porque eles rejeitam, eles não querem receber a palavra de Deus, eles não querem saber de conserto, eles não querem saber de santificação, de adorar o Senhor. E o resultado vai ser igual aquele homem que foi lançado. Não tem veste, não tem santificação, não tem uma vida íntima com Deus, não tem santidade com Deus, não tem. E o que aconteceu com aquele que estava sem as vestes? O Deus Todo-Poderoso, o Rei, falou para os seus servos: amarrai-o e jogai nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Ali o negócio vai ser muito ruim, ser muito péssimo, ser feio demais. Ali vai ter sacrifício. Ali você não vai poder fazer mais nada. Depois que o grande rei jogar lá, acabou. Você já não pode mais fazer mais nada. Você vê que aquele homem, ele emudeceu. Porque diante de Deus, não tem mais o que a gente falar. Diante de Deus, Deus vai falar para mim, para você, para qualquer um que não se santificar. Por que você não quis ouvir a palavra? Porque você rejeitou. Por que você rejeitou? Louvado seja o nome do Senhor. Por que você não quis saber da pregação do evangelho? Porque você resistiu tanto à mensagem. Toda vez que o convite chegava até você, você rejeitava, você não quer, porque você tem outras coisas a fazer. Porque a tua vida não dá para seguir o evangelho, porque você gosta de servir de outro jeito, você gosta de viver de outra forma, de forma que Deus não se agrada, forma que Deus não quer, que não é santificação, que tuas vestes não estão limpas diante de Deus, porque você não lavou no sangue do Cordeiro. Você vê que aquele homem não ficou, porque diante de Deus, diante dos olhos de Deus, ninguém se esconde. Ele desce para olhar, ele olha os seus servos, o seu povo, como é que estão. Ele sabe como tá minhas vestes, ele sabe como tá as tuas vestes. E o Senhor Jesus contou essa parábola para nós entendermos que sem santificação não adianta. Não adianta. E lá no Apocalipse, capítulo 19 de Apocalipse, e o versículo 7 diz assim: regozijemos e alegramos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Olha aí. E já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve bem, escreve,
Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são a verdadeira palavra de Deus. Bem-aventurado é esses que são chamados à ceia, à borda do Senhor. Mas que se preparem, que se prepara na justiça, da justiça do Cordeiro, viu? Na justiça dos santos. Louvado seja Deus. E se veste de linho fino, puro, sem nenhuma mancha. Bem-aventurados são esses. Recebeu o convite, muitos recebem. Porque no final da parábola, o Senhor Jesus diz, olha o que o Senhor Jesus fala, bem no final, no último capítulo, no último versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Chamados são muitos e muitos e muitos, mas muito mesmos. Muitos mesmo são chamados para o Evangelho, para se converter ao Senhor, mas bem pouco mesmo, pouquíssimos são os escolhidos. O próprio Jesus, ele diz aqui, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Poucos são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Poucos são aqueles que dão testemunho de Jesus. Poucos são aqueles que se interessam a estar com o Senhor Jesus, a fazer a vontade do Rei, a fazer o querer do Pai. Poucos mesmo. Porque o próprio Jesus, ele fala isso. Agora, o convite é estendido. Nesse momento, o convite está sendo oferecido a você, para você fazer parte das bordas do Filho do Rei. Nesse momento, Deus está te falando. Nesse momento, Ele quer que você venha para Ele te dar umas vestes novas, vestes limpas, tirar a tua veste, que as nossas vestes é tudo suja, tudo cheia de pecado. E Ele quer te dar vestes novas, vestes limpas, para você entrar na festa. E logo, viu? Logo estaremos a noiva do Senhor, a igreja do Senhor Jesus. Logo estará nessa festa. Estaremos nessa festa. Estaremos festejando. Enquanto a igreja está festejando aqui na terra, aqueles que não quiseram o convite, aqueles que rejeitaram o convite, estarão na tribulação, estarão aqui enfrentando a grande tribulação, estarão aqui enfrentando o anticristo, estarão aqui sofrendo porque não quiseram o convite, porque rejeitaram o convite. Veja bem, o rei, ele mandou o seu exército invadir a cidade e destruir a cidade, incendiar a cidade. O rei ficou com raiva. A mesma coisa vai acontecer. O nosso Deus, ele vai mandar uma tribulação muito grande na terra para aqueles que não aceitaram o convite, para aqueles que rejeitaram o Filho de Deus como seu Salvador, como o Salvador da sua alma e da sua vida. Por isso que agora, nesse momento, Deus está falando com você, através da minha vida, através da palavra dele, através da palavra do Senhor. O convite está sendo feito. O convite.
A porta da graça ainda está aberta. A porta da graça ainda está aberta. Ele disse: convidai-o todos, maus e bons. Ele não faz acepção de ninguém. Pode ser o pior dos piores e o mais bonzinho que se ache bom. Ele não faz. Ele convida a todos, 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 porque ele tem vestes brancas. Ele tem veste para dar. Não adianta, não interessa como é que está a sua vida. Não interessa como você está. A tua vida, o teu pecado, não interessa o que você fez. Ele tem vestes brancas para te dar. Ele tem novas vestes para te dar. Para você comparecer diante dele com vestes brancas. E ele dizer aquela palavra maravilhosa: bem-vindo, bem-vindo às bordas, bem-vindo, louvado seja Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Que nós venhamos cada vez mais nos aproximar desse Rei, desse Deus, nosso Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele falou. O Senhor Jesus, ele falou aqui. Ele falou: Jerusalém, Jerusalém, que mata teus profetas e que apedreja os que te são enviados. Até ele próprio mataram o próprio Jesus. Até o próprio Jesus. Ele foi morto por causa desta palavra. Por causa do evangelho, por causa do convite. Ele também foi morto. Mas que os irmãos, as irmãs, os ouvintes da palavra de Deus venham entender o que o Senhor Jesus está falando conosco nessa parábola. Ele está nos convidando. Ele nos convida. Ele tem vestes novas para nós. Que Deus abençoe a cada um de nós. Que Deus abençoe a todos que estiver ouvindo essa palavra. E que venham entender que um dia, nós vamos comparecer diante de Deus. E não podemos estar sem as vestes nupciais. Amém.